Boa noite a todos. Todos são muito bem-vindos aqui no nosso grupo, né, GMA, Grupo de Mentoria e de Autodesenvolvimento. E hoje, quarta-feira, é dia em que nós temos a nossa palestra semanal. E hoje nós temos uma palestra com o Renato Klein, convidado especial também. Ele vai nos trazer uma luz na escuridão. Então, estamos todos curiosos para saber como é que é essa luz na escuridão. Uhum. Acho que tem várias interpretações, né? Tem várias interpretações, né? Eu acho que cada um vai interpretar da sua forma e vamos ver essa interpretação que o Renato vai nos trazer, que eu acredito que vai ser extremamente rica, né? Extremamente, né? Bastante profícua para todos nós. Então, Renato, você pode iniciar, né? Talvez se apresentando. Nós estamos gravando também. Nós pretendemos fazer uma live com 1 hora de duração no máximo. Vamos ver se conseguimos, né? Oi. E Renato, agora, pode lá, pode começar. a minha linda palestra apareceu. Tá. É que eu preparei um roteiro para facilitar, para a gente não se perder em palavreado. Tá? O meu currículo, o Marcos já colocou no convite para todo mundo, né? Eu tenho uma formação acadêmica relativamente forte, mas deixei lá para a década de 70. De lá para cá, e já enquanto eu fazia o mestrado, doutorado, essas coisas, eu já buscava caminhos para além daquilo que o mundo acadêmico propõe, tá? Buscava novas formas. Eu diria outras luzes, não é? Falando no termo de hoje, luz na escuridão. E aí a gente fez uma sequência de cursos, alguns longos, alguns curtos, né? E comecei por um muito forte, foi cibernética social, já em 70, com Valdemar de Gregory, uma tentativa de encontrar um caminho novo entre socialismo e capitalismo. Então, continua até hoje essa questão, essa dificuldade e tal, né? Porque ali não tem, à medida que você entra no mundo político, não tem muito como, de alguma maneira, não se envolver com um dos lados do processo. Foi o que a gente percebeu, um pequeno grupo, e redirecionamos o instrumental de cibernética social, que continua sendo base, mas a gente redirecionou a aplicação do instrumental, centrado na evolução da pessoa, do ser humano. A gente chamou de sinopse holográfica, síntese gráfica de uma visão global. Então, dali, a gente utiliza, que isso depois passou para o sistema ISOR, não é? Aí já junto com o Marcos, a gente usou essa instrumentação para buscar formas de ajudar na compreensão humana, tentando fugir das pregações ideológicas, usando referenciais de uma certa forma mais neutros, tá? Então, essa seria a história. A gente está nessa caminhada há 50 anos, né? Mas eu vou introduzir o tema de hoje: luz na escuridão. Na, no livro Gênesis da Bíblia, existe, logo nos primeiros três, no capítulo primeiro, 1 a 3, um ponto que é importante. As trevas
cobriam o abismo. Existia trevas, nada mais. Mas existia um, uma força que pode explicitar: haja luz, faça-se a luz. É interessante, a luz emerge das trevas que cobriam o abismo, quer dizer, tudo. Era tudo trevas. No meio disso, alguém ou uma força, uma fonte energética, grita: faça-se a luz. A luz é o princípio criativo. As trevas, tá? É a indistinção de tudo. Mas tem um detalhe: nas trevas está o potencial de tudo. Jogou a luz, faça-se a luz, as trevas vão fazendo emergir o potencial do universo todo. Então, as trevas não são o contrário de luz, tá? As trevas é aquilo que, na verdade, existe no universo como um todo, e existem pontos de luz em, em todos os sentidos. E o ser humano vasculha esse universo de escuro, tentando perceber as conexões entre as diferentes expressões de luz que aparecem. Tanto, bem, a, a linguagem judaico-cristã, em grande parte assumida também pela cultura muçulmana, é assim, é essa. Há um princípio criador. Faz a luz permite fazer emergir todos os seres que a gente conhece. E qual é a linguagem mais aceita da ciência moderna, da atual ciência, tá? A linguagem mais aceita é a imagem do Big Bang. Big Bang. O Big Bang, que é? Alguma coisa explodiu. É a explosão de uma, segundo os cientistas tentam explicar, segundo um tipo de um átomo ou partícula com potencial elevadíssimo que explode e dá início, vai gerando seres a partir dessa treva. A energia escura, a matéria escura, é a maior parte da massa a qual nós temos acesso como seres humanos. A matéria do universo, a massa do universo é escura. E lá no meio disso emergem pontos de luz. É a luz, o poder criativo emergindo da escuridão. É a luz que faz explodir as formas de matéria. E a gente só percebe a escuridão porque há luz. Não é impossível perceber a escuridão sem luz. Esse é o ponto fundamental que, em grande parte da história da humanidade, sempre se contrapôs a luz às trevas. Não, as trevas é a ausência da luz. Jogou luz, ela começa o processo criativo. Tá? É a luz que faz explodir as formas de matéria. E é a luz que nos permite perceber a escuridão. Isso aqui vai ser
extremamente forte para um trabalho de mentoria com pessoas que se veem na escuridão, por alguma razão. Há momentos na vida em que mergulhamos na escuridão, geralmente acompanhados de muita dor. Nem tanto a física, que é também muitas vezes muito forte, mas maior do que ela é a dor mental, é a dor da, do mergulho na escuridão, de não ver mais nada pela frente, tá? Ela se torna uma dor insuportável. Deixa eu contar um negócio para vocês. Em 2018, Ô, Maria Luísa Renato, está acompanhando, tá? Renato, Oi, Renato, eu acho assim maravilhoso assim essas colocações que você está fazendo assim, né? Principalmente pelo fato de que nós vemos a luz e com a luz não há mais escuridão, não é? Isso é é. fantástico. Agora nós temos aqui um participante aqui, o Cláudio, ele levantou a mão, ele quer dar uma contribuição. Ele pode dar contribuição, Renato? Pode, pode, sem dúvida. Tá ok. E Tá, não contribuição quero do atrapalhar, Cláudio não. sempre é de muita sabedoria. Tá. Não, eu achei muito interessante essa colocação, né, do Gênesis, né? Que em todos os dias, né? Começa sempre à noite primeiro, faz-se a noite e depois faz o dia. Ou seja, isso reforça essa ideia de realmente a luz pressupõe a escuridão, né? A luz nasce da escuridão. E o próprio exemplo, né, do amanhecer do dia, né? O sol nasce depois da noite, né? E nós podemos Isso. também aprofundar isso também no sentido do próprio nascimento do ser humano, né? O ser humano nasce da escuridão do útero, né? Fica 9 meses da escuridão do útero da mãe e nasce. E como é que a gente fala uma criança que nasce? Fez-se a luz. A mulher deu a luz. Que luz É. é essa? Nós somos essa luz. Toda criança que nasce é essa luz, né? Na verdade, Jesus falou: "Eu sou a luz do mundo", né? Todos nós devemos ser a luz do mundo, É. né? Despertar essa luz, poder falar o que ele falou, tá? Essa que é a luz que realmente vai salvar o mundo, né? Tanto a nível individual quanto coletivo, né? Fantástico, Cláudio. Essa observação é maravilhosa. A luz brota da escuridão. E é interessante como a hora que a luz brota da escuridão, ai, que alívio! Brota dentro da gente um espírito de ação, de fazer, de criar. A hora que nós, quando a gente está, de repente, à noite, corta a luz elétrica morre, ficamos todo mundo no escuro. Aquilo dá um susto. E a gente já vai meio rápido correndo para buscar uma vela, uma lanterna, alguma coisa, porque aí a gente quer voltar a sentir a vida. Muito boa essa observação, Cláudio. Obrigado. Tá? Eu vou fechando, mas é pouca coisa que falta, porque aí eu quero realmente ampliar o debate. Eu só queria lembrar, em 2018, Maria Luísa, que está escutando também, e eu, lançamos o livro A Roda da Vida e a Felicidade. Este livro aqui, A Roda da Vida e a Felicidade, pela editora Líder. Este livro foi escrito quando, naquele ano, em alguns anos anteriores, estavam ocorrendo uma sequência de suicídios em Balneário Camboriú e na vizinha, na época, nossa cidade de residência, Itapema. Ambas cidades aqui do litoral de Santa Catarina, cidades turísticas. E quem aparecia, pelo menos, que de alguma maneira a mídia colocava, eram pessoas muito bem do ponto de vista
dizer assim, de empresários ou com fundo financeiro muito bom e tal. Então, assustou muita gente. E nós buscamos tentar entender o que está levando esse povo a desistir de viver, a agredir sua própria vida. E, com isso, muitas vezes, agredir todo o entorno, porque um empresário, quando se suicida, ele remove um monte de coisas dentro de uma empresa. A empresa dele, ele tem um campo relacional muito forte, né? Para poder entender, nós, na época, buscamos apoio nos nossos instrumentais do sistema ISOR, que existe como instrumentos de organização das nossas reflexões, da nossa visão de mundo. Por exemplo, a teoria da organização humana, que foi o que nós colocamos como pano de fundo, ela te permite observar a sociedade humana sob diferentes ângulos. Então, aquilo que está claro aqui, às vezes está no escuro no outro ângulo. Então, foi onde nós mergulhamos e, inclusive, sentimos no nosso corpo a dor de muita gente que estava perdendo o sentido de vida. Não é? Percorremos um a um os 14 subsistemas da TOH. E aqui é que eu estava justamente lembrando, né? No subsistema de parentesco, o que pode estourar? Primeiro, o que o Cláudio colocou, né? A criança vem ao mundo, ele, a mãe dá a luz. Quer dizer, a mãe possibilita esse novo ser entrar no mundo criativo ao nível humano, tá? De uma forma interessante. Mas dentro desse subsistema de parentesco existe muita dor. A dor de separações de casais, a dor da morte de um companheiro, que é uma dor incrível, a dor da morte de um filho, e daí por diante. São diferentes áreas que podem levar a pessoa a duvidar de tudo. Nada, duvida de tudo, nega Deus, nega tudo, não é? Por quê? Afeta o cerne vital da pessoa. E isso ocorre em diferentes subsistemas. Tá? A perda de sentido de vida ocorre quando alguém se desloca mentalmente do aqui e agora e mergulha na mágoa ou nas mágoas do passado, ou nas angústias do futuro, e não observa, não capta, não vive plenamente o aqui e agora. Esse aqui e agora que se dá a cada momento da história de vida de cada um. Eu estou sempre no aqui e agora. Eu nunca estou no passado nem no futuro. Passado e futuro só existem na nossa mente. Mas, na verdade, nós somos presença total. Outra coisa que é importante a gente refletir, porque se fala muito, né? O pecado em si não existe, né? Ele é a sombra de ausência de luz. Por falta de luz, se faz horrores. Por não captar a luz do aqui e agora, se perde na cobrança do passado e no medo do futuro. As instituições políticas, religiosas, filosóficas, quase todas, fazem com que a gente se perca, ou no passado, ou numa esperança de futuro, não vivendo. E vivendo no presente uma negação da vida. Quando insiste que a gente está em pecado. O estar em pecado é
viver na treva, é não abrir. A salvação é fazer evoluir em direção à unidade plena, à luz plena. Esse é o processo. Eu queria lembrar aqui, antes de passar, para mim, o pensador que melhor conseguiu captar essa dualidade, ultrapassando a dicotomia. Teilhard de Chardin, um grande sábio da primeira metade do século passado, com a teoria, até o livro dele que é simplesmente fantástico, né? O Fenômeno Humano, onde ele descreve o processo evolutivo da complexidade e consciência. À medida que um ser vai se tornando complexo, ele vai ampliando a sua consciência. Quer dizer, ele vai se tornando complexo à medida em que ele vai ampliando a luz, a enxergar um universo cada vez maior. E com isso, ele está cada vez ampliando a compreensão da vida, a compreensão das pessoas. Uma pessoa que nos ofende, me ofendeu. Se eu mergulhar na ofensa, eu mergulho no escuro. Se eu olhar a pessoa, eu pergunto qual é a dor dessa pessoa que se voltou contra mim. Mas a dor está lá, na pessoa que me ofendeu. Ali existe dor, que ele tenta transferir para mim. Se eu engolir essa dor, aí o outro é um cafajeste, eu não sei o quê. Blá, 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 blá. Mas se eu consigo, essa expressão fantástica que o Marcos sempre bateu muito nos treinamentos, a o centramento. Se eu me centro na luz interior minha, o que o outro faz volta para ele descobrir qual é a dor dele. Por que que ele tentou projetar em mim uma dor que não é minha, é dele? Isso em qualquer nível de relacionamento. Mas sem, não quero deixar estender muito, porque isso aqui vai longe, né? Só queria Renato, dizer que no interior de cada pessoa existe um núcleo, síntese, é uma síntese do Big Bang, ou do ato criativo, do faça-se a luz. Quando as coisas dentro de mim, ela existe. Esse Big Bang está existindo em mim. É a luz criativa que eu tenho, tá? É a ultrapassagem da dor, do sofrimento, das trevas dentro de mim. Esse é o caminho, e aqui é que no trabalho de mentoria é onde eu centro o trabalho de mentoria, fazer a pessoa descobrir nela a força de vida. Ele tem a força do Big Bang, a força de deslanchar tudo que está aí no universo, a força do faça-se a luz, tá? Que tá. Basicamente, o trabalho é, aos poucos, levar a pessoa a perceber esse processo dentro dele, que é, para mim, é o cerne de qualquer trabalho de mentoria. Marco, Renato, contigo. Renato, Sim. está sendo assim muito, muito, muito interessante, né? Essa sua palestra, essas coisas que você traz. Agora, como acessar esta luz, não é? Como é que acessamos essa luz? De que forma acessamos? E a pergunta assim é: o que é esta luz? Porque se fala da luz como cerne, como um ponto profundo dentro de nós, mas o que é realmente esta luz, não é? Eu acho que será que dá para definir isso em palavras ou não? Ou fica num mundo abstrato? Ou como que a gente pode acessar isso? Dá para a gente se aproximar disso, porque aqui está num nível que ultrapassa as nossas limitações em geral, né? Mas é principalmente eu
descobrir o facho de luz que está em mim. As religiões, por exemplo, projetam tudo para fora. É um Deus lá fora, um Deus que controla, um Deus que fica vigiando, tá? Hoje ainda, rapidamente, escutei bem a palavra de um pastor, que cuidado, cuidado, que Deus está vendo tudo. E vem, ele castiga, quer dizer, é uma entidade externa que projeta as limitações. Nada externo de nós consegue nos equilibrar. Ah, mas um novo amor. Que eu faço. Amor, não existe amor novo. Existe amor expresso em diferentes níveis de diferentes pessoas. Tá? É por aqui. É o caminho. Tá maravilhoso, maravilhoso. Tá, continua. Talvez mais pessoas possam também fazer perguntas, Eu não é? quero deixar em aberto para justamente as pessoas fazerem perguntas. Ou trazer contribuições também, não é? Ou dar sua Porque, contribuição, é, sem dúvida, que essa porque é. aqui nesse grupo aqui existe uma inteligência coletiva maravilhosa, fantástica, Ah, sim, né? nossa. Então, nós juntos aqui conversando, acho que seria assim bastante interessante, né? Para ter síntese. Olha, o Dimitrios aí já apontou o dedo, já levantou o dedo. Eu só queria dizer que eu não sou dono da verdade, né? Acho que a verdade habita em nós, tá? É a expressão que se usa até, né? Ele habita. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ali existe a sabedoria, a verdade, tá? E não na boca, na palavra de um ser que é sempre limitada, tá? Depois eu acrescento. Mas eu quero ver o Dimitrios, Não, nosso é só primo. uma visão minha, né? Falando nessa luz que você traz, né? Que você acabou de falar, né? Essa luz já existe em nós, né? E de alguma forma somos doutrinados, né? Não importa por quem ou com a instituição, a olhar sempre para algo fora, né? Então, pegando um pouco do gancho da pergunta do Marcos, né, e da sua resposta, será que isso é abstrato? Será que nós temos como acessar essa luz? Eu diria que essa luz ela não seria acessada porque está contida na resposta do Renato, né? Nós somos luz. Essa luz já está em nós. Ela não precisa ser acessada. Ela É, precisa, nós precisamos permitir que ela reverbere através de nós. Então, o que acontece é que as doutrinas, as crenças, os conceitos, os dogmas, os paradigmas, etc. e tal, são como véus que foram sendo colocados por cima dessa luz de uma forma que essa luz fosse escondida, ela fosse abafada. Então, na realidade, nós não precisamos acessar. O que nós precisamos, isso é uma visão minha, tá? É nisso que eu creio, é nisso que eu foco, que eu pesquiso e trabalho. O que nós precisamos fazer é, todos os dias, quando nós descortinamos algo da nossa vida, uma nova crença, largamos de lado um medo, tiramos a ansiedade do escopo, nós tiramos aquele receio, aquele achar que existe um Deus castigador me esperando atrás da porta, então eu não saio porque eu tenho medo. Então, no momento em que eu começo a jogar essas coisas fora, a luz ela simplesmente ela tá lá, ela simplesmente ela aparece, vamos dizer assim. E ela aparece com uma intensidade tão forte que ela não só ilumina o seu caminhar, para que eu saiba agora por onde eu devo caminhar nessa vida, mas ela acaba se tornando a luz para iluminar o caminho do próximo, né? E você se torna não um líder, mas aquela pessoa que abre o caminho, galera, tá aqui, tá iluminado. Da onde é? Eu enxergo o caminho muitas vezes através da sua luz. Então, quando você, Marcos, você, Renato, ou eu, ou todos que nós estamos aqui, permitimos que essa luz aconteça,
porque ela já está inerente em nós, ela é inata, ela é da nossa existência. Alguém falou no início, né, quando a criança nasce, né, veio a luz, né, fez-se a luz está lá. O que acontece é que nós matamos as crianças, né, desde pequenininho. Não, não pode, tem que ter medo, né? Você nasceu sujo, veio do pecado, aí começa a jogar tanto entulho que a luz apaga. Medo, insegurança, pânico e todas as coisas que vivemos, abafando, ofuscando, né? Abafando, né? Ofuscando essa luz. Então, não sei, essa visão que eu tenho, e esse é o trabalho que a gente busca fazer, é ajudar a pessoa a tirar todo esse lixo que está em cima, entulhando, e aí a luz simplesmente ela aparece, ela reverbera, porque nós somos luz. É bem o que o Renato falou, nós somos luz, nós não somos outra coisa. Né? O Criador não nos enxerga como homem, mulher, gay, negro, branco, japonês, chinês, africano, não. Somos pontos de luz. Tem uma intensidade maior ou menor, mas somos apenas pontos de luz. Estava fantástico, né? Eu estava observando, me observando, né? Eu estou com uma lanterna aqui em cima. Ela bate aqui e me dá a observação de sombra, de brilho, de cores, e do outro lado é mais escura, não é? Eu posso virar. Então, eu só vejo aquilo que é luz, tá? Se apagar a luz, eu não vejo, eu não enxergo, eu estou fora. Então, eu diria assim, um trabalho de mentoria é olhar o mentorado e fazer aquilo que o Dimitri agora falou, limpar toda a lixeira com que ele projeta e que ele engoliu, que ele trata, para ele, devagarinho, enxergar a luz que está dentro dele e da força de luz que existe nele. E essa não tem passado nem futuro que possa empanar essa dor, essa luz. Ela é aqui e agora. Se eu apago a luz, acabou. Eu não, nem enxergo vocês, nem me enxergo, que eu fico no escuro. Não é? Eu acho essa observação bem interessante, que é o trabalho Tem nosso, a não é? Renato, Renato, tem a Iraci também que queria dar uma contribuição. Quem? Iraci, a Iraci. Iraci, a Iraci. Iraci, a nossa Oi, Renato. Eu antiga até tinha companheira. baixado a mão, porque depois da fala do Dimitri, ele falou tão bem aquilo que eu penso, né? Porque eu acredito que a nossa luz, ela realmente é encoberta por todos esses véus, ah, não gosto muito da palavra, mas pela sujeira, pela poeira que a gente se permite, mas aquilo que também, de alguma forma, como ele falou, desde muito criança, quando a gente não tinha noção, foi nos colocado crenças que nós criamos uma espécie de carapaça, como se fosse um outro corpo por cima de nós, com uma máscara da qual a gente não consegue ver, até às vezes porque desconhece que as coisas podem ser diferentes. Né? Eu costumo falar para as pessoas que a arte de ser feliz é uma arte, na verdade. E ser feliz não significa tristeza e infelicidade não são a mesma coisa. Tristeza é um sentimento humano que de vez em quando você pode sentir, que faz parte. Agora, o que você não pode é estar eternamente triste. Né? Então, isso é doença. Mas aquilo que o Dimitri falou é exatamente aquilo que eu penso, e acho que ele conseguiu contribuir de forma muito mais profunda do que aquilo que eu trago aqui. E também concordo, é ajudar as pessoas a tirarem, a reaprender. Eu sempre digo assim, nós temos que desaprender muita coisa para poder reaprender algo novo em relação a nós mesmos. Fantástico, Iraci. Muito boa contribuição. Alguém A mais? Cornélia. Cornélia. Olha, amei ouvir você e talvez falaria tudo isso totalmente diferente, mas falaria
falaria a mesma coisa. Importa, em primeiro lugar, cuidar do bem-estar interno. E importa muito aprender pensamento sistêmico complexo, porque todos nós somos criados no certo e errado, bom e mal, linear. No linear é maravilhoso para coisas eletro, não? Para máquinas. Podemos desarmar um carro, milhas de peças, armar de novo, o carro anda. Agora, corta ser humano, árvore, milhas de peças, junta de novo, não funciona. Precisamos, no meu ver, aprender uma outra forma de conectar com seres vivos, sem certo e errado, bom e mal. Sempre Isso, perguntar. E com exatamente. isso também, qualquer sombra, qualquer problema é um grande presente. Tomar como grande presente. O que posso aprender para crescer? Abraçar o que você me mostra para eu poder crescer. Ok, foi isso. Com outras Muito bem. palavras, mesma coisa, talvez. Muito bem, Cornélia, tá? Hum. É, à medida que eu estou procurando nas pessoas o que elas têm de errado, o que elas têm de mal, tá? Eu estou jogando o meu escuro, a Projeção. minha treva no outro, e não me Projeção. permito colaborar para que a pessoa tome consciência da luz dela. Ela, ela também projeta só escuridão. E aí ela se torna julgadora. Que o Cristo, o único não que o Cristo usou foi não julgueis. Porque o julgar é justamente você enxergar só o escuro. Você esquece de enxergar o potencial. No universo escuro está o potencial de emergir tudo que aí existe. É no escuro que está o potencial fazer emergir. Acho fantástico isso. Cláudio, Bem, essa escuridão individual, né, que foi falado aí mais anteriormente, né, é, caracteriza às vezes com uma depressão, né, com um desânimo, né, ela tem um lado espiritual, que inclusive a psicologia transpessoal chama de emergência espiritual, né, é uma coisa que antecede até um período de graduação espiritual, né, aquilo que o São João da Cruz chamava a noite escura da alma, é, né? Onde a pessoa realmente que busca a Deus assim perde todo sentido, não sente mais nada, não sente mais emoção, mas isso aí faz parte do caminho, né? É o deserto que nos leva para a terra prometida, né? E que nos faz crescer e nos fortalecer realmente, né? exato. E a outra questão também é de perguntar que luz é essa? Eu diria que é a luz do amor, né? Na verdade, luz e amor, né, não estão separados, né? É Sim. o amor que nos faz ver realmente a realidade. Ao contrário, que o contrário do amor, que seria o ódio e o medo, Hum, nos tiram a capacidade de ver e entender a realidade e entender o outro, né? Então é uma trindade, na verdade, né? Que é a trindade de Deus, luz, vida e amor, né? Que o sol representa também, é um só e três ao mesmo tempo. Então, quem tem luz tem a vida e tem o amor. As três coisas estão dissociadas, assim como em Deus as três coisas são uma só. fantástico, fantástico. É isso aí. Eu enxergar, por exemplo, na minha esposa, a luz que há nela. Aí eu tenho como ter uma convivência gostosa, boa. Ela tem escuridões, tá? Tem, mas as escuridões
é o potencial criativo que ela tem. Se eu, enquanto prestadio, enquanto mentor, que eu sou o tempo todo, se eu acionar os botões de luz nessa pessoa, é isso que vai predominar, e não a escuridão. Mas fala, querido companheiro Reinaldo. Renato, que prazer em te ver, que prazer em ver essa turminha toda, Dimitri, meu querido amigo, Marcos, essa turminha toda aí que a gente vê há muito tempo, né? Sempre com muita sabedoria e conhecimento. Eu ia ficar quieto, falei, mas deixa eu participar, porque eu não tenho como não participar um pouquinho. Eu não ouvi o que você falou, mas pelo comentário aqui, deduzi que tem a ver com esse lado da luz. E me fez pensar numa ilustração que eu acho muito bonita, que é como uma lamparina antiga. Todo mundo conhece, aquela lamparina que tem assim uma base, uma parte de vidro, tem um pavio dentro, depois tem assim aquela alça para você segurar, pendurar, que fica para cima e para baixo. E o que mantém essa chama acesa é um óleo. Então é como se a lamparina fôssemos nós. O pavio e certamente a chama que tem para iluminar é o nosso espírito. Agora, a quantidade de luz que ele emite depende da qualidade do óleo que ali é colocado. É como se cada um de nós tivéssemos qualidade no óleo ou menos qualidade. E esse óleo tem a ver com os nossos pensamentos, as nossas ações, o nosso jeito de ser, a nossa direção para o bem, a nossa postura prestadia, ou seja, um contínuo aperfeiçoamento enquanto seres espirituais vivendo uma experiência humana. É claro que um mentor, uma pessoa, pode estimular a pessoa a buscar possibilidades para um aprimoramento pessoal. Mas é sempre cada um que deve ter a responsabilidade de avançar nessa direção. Então, conforme a qualidade do óleo, maior será a luminosidade para iluminar. Gostei muito do que o Dimitrios disse, assim, o nosso caminho, e, consequentemente, quanto maior for a luz, também o caminho das outras pessoas. E aí, voltando à nossa responsabilidade como mentores, como pessoas que se propõem a apoiar as pessoas no processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Temos cada vez mais e sempre a nossa luz bem forte, com boa qualidade do óleo, que tem a ver com o que estamos fazendo aqui, estudando, aprendendo, Isso. trocando, humildemente, sendo assim. Pessoas que estão sempre no processo de aperfeiçoamento e transformação pessoal. Era só essa pequena contribuição que eu queria dar, e cumprimentando meu querido amigo Renato, que está aí com a Muito palavra bom, hoje. Reinaldo, muito bom. Eu posso só complementar o que você falou aí, essa metáfora da lamparina, né? Lembram, Jesus tinha uma parábola, né, das 7 virgens, né? Que exatamente umas tinham a lamparina cheia, né? Isso simbolizando exatamente esse luz do nosso espírito, né? É, E ele também exatamente. falava também que a lamparina, né? Que não devemos colocar nossa luz debaixo do alqueire, mas em cima, para poder iluminar o caminho dos outros, né? A gente volta e acaba repetindo aquilo que Jesus falou há 2000 anos atrás, está tudo de alguma forma contido naquilo que ele falou ali. Muito bom. Ô, Volney, venha com a tua sabedoria. É o Walter. Walter, né? Boa noite a Walter. todos. Eu vou falar muito rapidamente, até porque já disseram tudo, né? O Dmitrio falou tudo aquilo que eu também acredito, confio, acho que isso é importantíssimo, mas eu só queria trazer 3 lembranças, 3 coisas. A primeira coisa é, existe uma oração ao Cristo que ele termina, sei que meu propósito é te expressar, né? Sei que meu propósito é te expressar. Então é isso. A luz está dentro de nós. A gente precisa só liberar essa expressão. E o outro eu me lembro também de Saint Germain, quando, né, estabelece seus decretos do eu sou, né? Hoje mesmo, esses dias eu estava pensando, às vezes a gente não dá importância, como eu conheço muita gente que é místico, né? Mas fala esse eu sou aí, isso aí, esse Saint Germain. É claro que a linguagem, né? Ele diminui a força do que se pretende falar, mas esse eu sou de Saint Germain é extraordinário, né? E tinha um terceiro ponto que agora me fugiu.
Mas muito obrigado aí. Eu também tive que chegar à tarde, porque estava em uma outra reunião, mas parabéns aí ao Renato e ao Marcos. Renato, manda bala. Eu resumiria, para a gente também não prolongar demais. O ponto-chave que eu quero colocar é a superação da dicotomia, tá? Espírito, matéria, luz, trevas. Não, tudo caminha em direção à unidade plena, porque nascemos da unidade plena. Aquele ponto inicial, faça-se a luz, ou Big Bang, emerge, explosão aquela partícula, superpartícula que continua em expansão, na verdade, ela está rompendo as trevas o tempo todo, mas ela só tem luz porque aparece nas trevas. Senão não enxergaria, se não houvesse trevas, nós não enxergaríamos a luz, tá? Dentro de nós é a mesma coisa, é descobrir a treva dentro de nós, porque ali está o potencial de crescimento nosso. É o superar a treva. E não há, gente, ninguém escapa de passar pela noite escura. O que pode ocorrer é a pessoa, como é que nós chamávamos? Ela buscar sucedâneos. Ela vai atrás de algumas coisas que faça ela esquecer. Só que com isso ela está ampliando a capacidade de sentir dor. A dor virá cada vez mais forte, cada vez mais, porque é o feedback da vida, tá? A dor faz parte da caminhada. Ninguém escapa, tá? E a dor interior é bem maior do que a dor física, né? Não tem como, não tem. É o sentir-se no vazio. Aquele momento em Itapema que nós. Acontecia o seguinte: a gente ouvia noticiário, falava-se, olha, mais não sei quem se suicidou em Camboriú, mais não que sei quem, outro que jogou o automóvel a 200 quilômetros por hora contra um poste. Ah, e tal, tal. Era notícia, era alguma coisa que a gente mantinha lá fora, na periferia da gente. E eu estava numa. Eu conto isso no livro, inclusive. Eu estava num pet shop comprando produtos para o meu cachorrinho. E a dona do pet shop falou para a empregada: sabe, aquele senhor que saiu daqui agora é o ex-marido daquela mulher que saltou lá do 8º andar. Aí mexeu, porque tocou direto, mexeu com o campo emocional. E quando não mexe com o campo emocional, nós blindamos, a gente blinda. A emoção fura os bloqueios, tá? Ela fura. E não tem escapatório. E aí, quando bate, é dor, tá? Maria Luísa e eu chegávamos a ter problema de diarreia, de tudo, quando refletíamos sobre as dores em dos determinados subsistemas, as pessoas que vivem ali, né? A dor de um homem que vê sua empresa ir à breca, a dor de alguém que descobre que tudo que aprendeu na sua religião, que praticou, que fez, que de repente, puxa, tudo isso é vazio. E se eu for para o inferno? O medo da morte é fruto da negação da vida, não é? Aí tem. Agora, quando a vida, luz e trevas, não é luz ou trevas, luz e trevas convivem dentro de mim, não há medo de morte. Aliás, nem há morte, há saltos quânticos.
tá? Isso não é fácil de a gente aceitar e assumir, porque exige uma postura pessoal muito diferente da que a gente tem, enquanto a morte é um problema, enquanto a morte é o inimigo, né? Não, a morte, como diz Dom Juan lá nos livros do Castanheda, a morte é nossa eterna companheira. E nós vamos lutar cada batalha para que a morte não nos vença. Mas a gente sabe que a última batalha é dela, tá? E aí a gente dá o salto. Mas é isto. Eu acho muito interessante, Renato, assim, a sua colocação, né? É, uma colocação assim, que o Big Bang ele está em nós agora, né? Então não é algo do passado, está presente agora em forma de nosso potencial, né? Está tudo presente agora e precisamos reconhecer isso, não é? E esse é o ponto assim que eu acho que você poderia explorar um pouquinho mais, se você puder. Joia. Gostei. Mas eu diria assim, dentro, no instante do Big Bang, as faíscas, vamos chamar assim, elétricas do Big Bang, que vão produzindo, criando, porque é criativo, né? Ele vai criando no processo evolutivo os diferentes seres que existem, tá? Agora, essa partícula do Big Bang, ele está dentro de nós. Nós temos a chispa. Vamos cruzar as duas linguagens, tá? É a alma dentro de nós. A alma dentro de nós é a chispa. E é interessante observar, se criou muito o espírito de fulano, o espírito de Beltrano, o espírito. Não existem muitos espíritos, existe um. É o Big Bang, ou é a faça-se a luz. Esse é o espírito, que adquire expressões variadas. Quando eu observo numa árvore a beleza da árvore, vou à raiz, onde é que ela vai buscar, ao crescimento, vou às folhas, às flores, aos frutos, mas eu vou ver nela os bichinhos, os insetos, uma vida imensa, inteira, que vive nessa árvore. Ela é um universo de luz, de expressões do grande espírito ou do grande Big Bang. Cada formiguinha é uma expressão única. Não existe duas iguais, tá? Assim como cada pessoa, somos todos unos, porque todos brotamos do mesmo Big Bang. Todos viemos dali num processo evolutivo que Teilhard de Chardin expressa tão bem na teoria da complexidade, né? Da complexidade e unificação, que é fantástico. Para mim, a melhor explicação dessa linguagem, da integração entre a linguagem científica e a linguagem bíblica, não é? Eu nem chamaria de religiosa, porque a religião se apossou dessa linguagem, mas ela é uma linguagem de uma forma de expressão. Como é que viemos ao mundo? Como é que estamos aí? É 13 bilhões de anos atrás. Eu vivo há 13 bilhões de anos atrás, quando ocorreu o Big Bang, eu estava lá. E eu vim, e hoje me expresso, eu sou hoje todos esses 13 bilhões e meio de anos, porque eles estão presentes, eles me fizeram ser a forma de ser que eu sou. E todas as angústias que eu tenho por não compreender isso, por buscar fora de mim aquilo que já está em mim. E quando eu fora de mim, o que eu faço?
Eu encontro na minha esposa, encontro no Dimitrios, encontro no Marcos expressões minhas, não é do outro. São expressões minhas, porque nós somos um. E aqui é que eu diria, está o cerne de todo o processo, eu diria assim, de cultivo pessoal, de salto qualitativo no universo. Eu faço parte dele. Mas o, eu não consegui ler o Walter, né? O Walter faz parte desse meu universo. A Iraci faz parte. O Vitor, o Cláudio, cada um a seu modo, a sua força. É isso que me dá sentido de vida, razão de viver, e razão de evoluir, e razão de eu querer que mais gente participe dessa fantástica orquestra da música universal. Alguém mais? Aqui, ó, o livro Fenômeno Humano, do Teilhard de Chardin. Onde é que está? O Cláudio. Fenômeno Humano. Ah, o Cláudio que está apresentando, sim. Muito bom esse livro também. Temos ainda o Dimitrios, né, Renato? E aí Dimitrios, você o poderia. Dimitrios já tem uma mãozinha lá, tá certo. Então, Tá? E pegando, aí nós pegando podemos ir encerrando depois, né? Tá ok? Sim. Pegando esse gancho da morte, né, que você falou, né? Nós estamos é mais um, um, um despertar para deixar brotar a luz, né? Porque como você falou, né, lá no Big Bang há 13 zilhões de anos atrás, você já estava lá. E agora você está aqui. Ou seja, então você nunca morreu, então a morte não existe. Só que aí nos foi colocado por doutrinações, etc e tal, de que você vai morrer, aí eu vou perder um ente querido, mas vai perder como? Não se perde nada, tudo continua sempre aqui em níveis quânticos diferentes, mas toda a nossa ancestralidade está ao nosso redor o tempo todo. Então, se eu existo desde lá, se eu entendo que em mim existe a luz e que essa luz é fruto da luz maior, seja o Big Bang, seja o nome Deus, seja o eu sou, essa A luz rádio está está muito aqui. barulhenta. E essa luz maior sempre existiu, porque ela é eterna, né? Significa que eu existi também, eu nunca morri, eu estou vivo agora num invólucro diferente, seguindo uma jornada, e depois eu vou trocando esses invólucros, e está tudo bem. E quando eu entendo isso, eu faço as pazes com essa tal da morte, que ela é uma ilusão que nos mantém preso na escuridão e a luz não se permite. E olhar essa beleza dessa integração, onde eu faço parte do todo, que nem você falou, eu vejo uma árvore, aí a árvore tem as folhas, as raízes, as árvores se comunicam entre elas por baixo da terra, porque as raízes das árvores se entrelaçam, né? Então há uma comunicação que nós não entendemos, mas já existem pesquisas de que as árvores e as plantas se comunicam através de sons inaudíveis a nós seres humanos, né? E hoje você me trouxe uma reflexão. Eu estava indo para a academia agora à tarde e eu subi a rua do prédio aqui comendo uma tâmara, essas de Israel, essas grandonas, sabe? E eu estava andando e eu pensei assim: puxa vida, essa tâmara está aqui na minha mão, vai nutrir o meu corpo. Essa tâmara vai virar Dimitrios, porque ela vai se fundir e os nutrientes vão virar músculos, energia. A tâmara vai virar Dimitrios, ela deixou de ser tâmara, agora ela é Dimitrios, né? Só que essa tâmara tem uma história, porque uma tamareira para dar fruto, ela leva 100 anos. Alguém em algum lugar, num tempo, plantou essa tamareira, alguém plantou, colheu, transportou, ou seja, tem todo um ecossistema interligado. Então, assim, só para encerrar minha fala, que eu queria poder deixar de uma contribuição, reforçando um pouco aquela pergunta
do Marcos, como eu acesso essa luz, eu diria assim, como eu deixo essa luz aparecer e se tornar mais forte na minha lamparina, é um sentimento de gratidão. Acho que a gratidão é a palavra-chave para deixar minha luz aparecer, porque eu não preciso procurar ela, ela está dentro. Eu só preciso tirar o lixo para que ela apareça. E a gratidão, eu penso que é a chave maior. Quando eu agradeço por essa tâmara, agradeço todo o ecossistema, eu abraço uma árvore, eu agradeço que ela está lá produzindo oxigênio para mim, eu agradeço a esse encontro maravilhoso que nós estamos tendo hoje, aos relacionamentos, às amizades. No momento em que eu cultivo a gratidão dioturnamente, a luz ela começa a emergir, aí ninguém segura. Acho que era isso. Muito bem, Dmitry, valeu. Eu gostaria ainda de falar assim que foi uma noite de muitos insights, né? Eu acho que a participação do grupo, a participação de todos deu insights para nós, né? E esses insights são maravilhosos, né? São fantásticos. Eu só queria complementar aqui uma frase do Evaldo, nosso colega Evaldo, né? Ele falou que, deixou aqui no chat, né? Achei a questão das trevas muito legal. Me parece que às vezes temos medo de lançar luz e descobrir qual o precipício que pode estar aqui ou ali. Então, esse lançar a luz, esses insights, isso aí é maravilhoso. Eu gostaria de agradecer assim a presença de todos, tá? Na nossa live aqui, né? Realmente isso aqui, Renato, está com você para as despedidas finais. Eu acho que o que eu tinha que falar, eu já falei. Eu acho que o que eu toquei a alma de cada um, tá? Acho que é o que valeu. É o que valeu. Para mim também foi um aprendizado muito grande essa conexão com esse grupo que está aqui, que por trás de cada um tem uma multidão. Não é dois, três, é multidões que estão sendo, de alguma forma, conectados nesse grupo de, sei lá quantas pessoas somos, 5, 20 e poucas pessoas, não é? Mas por trás são multidões. Isso me dá muito entusiasmo, tá? Tá ok, muito obrigado. Temos ainda o Vitor que quer falar um pouquinho. Fique à vontade, Vitor. Pessoal, muito boa noite. Eu, na verdade, gostaria apenas de agradecer como um fractal aqui participante, né, desse grupo assim maravilhoso, que na verdade cada um de nós assim deve ter muitas histórias e muitas versões para contar das nossas vidas, né? Enfim, eu queria deixar só uma contribuição pequena e que eu acho que tem a ver com a luz e muito com o Dimitrios fala, quando você também começa a estudar um pouco a consciência cósmica, que seria algo fora do nosso plano aqui imediato, né, da 3D, e você consegue reconhecer alguns pontos de similaridade do seu ser junto com Deus, o que é a criação. Com isso, você tem essa abertura da luz para o seu campo de uma forma tão magnífica que aí você começa a observar assim que quando o seu ego quer escolher a escuridão, é porque realmente existe algum aprendizado para você ter ao decorrer do seu caminho, né, de vida. Então, assim, eu tenho um livro aqui e eu gostaria de deixar essa contribuição que chama A Mônada. E é uma coisa que eu gostaria muito que fosse disseminado a mais, porque ele é um estudo sobre a consciência cósmica. E aí, quando você tem esse despertar da consciência cósmica, você começa a se colocar como um ser de luz, assim como o Dimitrios falou, que é apenas uma fagulha aqui. Hoje você é a Tâmara, né? Amanhã é o Dimitrios, amanhã você pode ser um outro ser, e realmente está tudo interconectado. E nós não deixamos de existir. Tá? Então é só para fazer esse fechamento assim e dizer que sim, a luz está presente a todo momento nas nossas vidas, mas que em determinados pontos da nossa vida, se a gente tem as trevas, realmente aí tem algum aprendizado para a gente tirar, né, e evoluir. Então era só isso. Eu tenho o livro aqui na minha mão, eu vou deixar escrito para o pessoal aqui, ó, peraí, ver se dá para desfocar ele aqui, ó, a mônada. Deixa eu ver aqui, peraí. Foi no chat. Eu vou botar no chat para vocês, não quero mais interromper muito a nossa, tá? Mas assim, é muito bacana. Não deu para ver, né, pessoal, aqui?
Deixa eu ver aqui. Não deu, né? Mas tudo bem, tá tudo Tá. bem, Ó, tá tudo bem. pronto, ó. A mônada. A mônada, é isso aí. A mônada. Tá Muito certo. legal o estudo, tá? Obrigado pela oportunidade de vocês. Eu escrevo lá no grupo. Obrigado, senhor. Boa noite, então, a todos, né? Muito obrigado pela presença. Até a próxima vez, na próxima quarta-feira, estaremos de volta com um novo tema, com novos insights. Uma boa noite, então, a todos. Boa Ok? noite. Boa noite. Boa Obrigado, noite. Boa Marcos. noite. Obrigado, Marcos, por proporcionar esse encontro. Valeu. Boa noite, pessoal. Boa noite. Oi, Leonardo. Que bom ter você aqui. Anitta.